Olá, turma, bom dia, tudo bem? Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre divisão, né? Divisão. Vamos conhecer primeiramente os termos da divisão. Aqui eu coloquei no nosso quadro sobre a divisão e os termos dela. Por exemplo, o símbolo da divisão, né, é um tracinho com dois pinguinhos. Esse é o símbolo da divisão. Lê-se dividido por. É assim que se lê na divisão. Dividido por exemplo, 24 dividido por 3. É assim que se lê a divisão. E aqui eu coloquei o termo da divisão na operação da divisão. O número 3, ele é o divisor. O número aqui, o 8, ele é o quociente. Os números aqui, que é o 24 e o resultado de 3, o 8 vezes 3 é 24, ele é o dividendo. O 3 é o divisor, o 8 é o quociente, o 24 que é o dividendo e o resto, né, que é o zero. Esse é o termo da divisão. Divisor, quociente, resto e dividendo, tá? São os termos da divisão. Como o resto da divisão é zero, é igual a zero, dizendo que essa divisão aqui que eu fiz, ela é exata, né? Então, como é o começo da divisão, na nossa primeira aula de divisão, essa divisão aqui é uma divisão exata, tá? Então, isso aqui é o assunto de hoje, nós vamos estudar sobre divisão, que está no nosso livro, né? O assunto do nosso livro, da divisão, que está na página 118, retomando a divisão, tá? Página 118 do nosso livro, que diz assim: no primeiro dia de uma ação de combate à dengue, 48 funcionários se dividiram em grupo de 6 pessoas. Para repetir a quantidade em partes iguais, utilizamos a divisão. Vamos estudar um pouco mais sobre essa operação que é a divisão, né? A divisão, né, ela é amiga da multiplicação, elas andam juntos, né? Como eu fiz aqui, 24 dividido por 3 é 8. 3 vezes 8, 24. Então, aqui eu já usei a multiplicação, né? Que 3 vezes 8 é 24. Para 24, o resto é zero. Aí, continuando, aí tem um cartaz sobre combate ao mosquito da dengue, né? Fala assim: fora mosquito, combate a dengue, junte-se a nós. Para determinar quantos grupos foram formados, devemos verificar quantas vezes o 6 cabe no 48, ou seja, efetuar a quantia 48 dividido por 6. 48 dividido por 6. Aí você está vendo a casa da multiplicação de 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, para chegar até o resultado para 48 dividido por 6. Então, qual é o número? 48 dividido por 6. Então, o número mais próximo é 8. Então, 48 dividido por 6 é 8. De acordo com esse quadro, o número que multiplicado por 6 dá 48 como resultado é o 8. Assim, o 6 cabe 8 vezes no 48. Pois 6 vezes 8 é 48. Eu usei uma multiplicação para poder fazer a minha divisão. E aí mostra o termo da divisão que eu fiz aqui no quadro. Você também vai ver aí no seu livro, né? O 48 é o dividendo, o 6 é o divisor, o 8 é o quociente e os zeros é o resto. Portanto, foram formados 8 grupos de funcionário para o combate à dengue. Como eu falei, como o resto da divisão é igual a zero, dizemos que essa divisão é uma divisão exata. Essa divisão aí, 48 dividido por 6, é uma divisão exata, porque o resto é zero, né? E continuando na página 119, no segundo dia da ação, passou a contar com 59 funcionários que novamente se dividiram em grupos de 6 pessoas. Aí vamos determinar outra divisão, né, com outro grupo formado, que se deve efetuar 59 dividido por 6. Aí você também vai fazer aquela mesma, você vai lá na tabuada de multiplicação, qual é o número que dividido por 59 dividido por 6 é mais próximo. Como 6 vezes 10 é igual a 60 e 60 é maior que 59, o 6 não cabe 10 vezes no 59. Portanto, o 6 cabe 9 vezes no 59 e sobram 5. Então, essa multiplicação aí,
que nós vamos fazer, que para saber a divisão, ela é uma divisão não exata. Por quê? Porque o resto, né, da divisão é diferente de zero. Então, essa divisão é chamada de divisão não exata. Aí tem um exemplo também, 59 dividido por 6 é 9. 9 vezes 6, né, vai dar o resultado, que é 54. Aí, qual é o número mais perto, né? Então, ficou o número 5 de resto. Numa outra aula, a gente vai explicar melhor sobre a divisão exata, tá bom? E aí já tem uma pergunta que fala assim, em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia foi menor, maior ou igual? Foi maior. Aí você vai justificar uma resposta aí. Por que que foi maior? Porque a quantidade de funcionários no segundo dia foram maior do que a quantidade do mesmo grupo, né? Com os funcionários que sobraram, formou-se outro grupo. Quantos funcionários tinham nesse grupo? Tinham 5 funcionários, né? Então, esse aqui é um pouco da explicação sobre divisão. Sobre divisão, né? Os termos da divisão, por que que ela é exata, tá? Aí você vai concluir a atividade da página 120 até a página 124. Com bastante atenção, leia, né? Qualquer dúvida, vai lá na plataforma, coloca suas dúvidas, anote no seu caderno, anote no papel as dúvidas que você tem, envie lá para o grupo, que eu estarei lá para responder, para lhe ajudar em qualquer dificuldade, ok? Que a nossa aula de hoje tenha sido produtiva, você tenha entendido a explicação, né? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma manhã abençoada, uma tarde cheia de bênçãos também, tá? Beijo, tchau, até a próxima aula.